E aí pessoal, tudo bom? E aí novamente, tranquilo? Espero que estejam todos bem. É, Agora nós vamos falar de fato sobre a continuação do comando select. Posteriormente eu vou falar sobre o que a gente viu em aula, que é trabalhar a junção da linguagem Python com o, o, os comandos SQL. No caso, com um banco de dados SQLite. Isso no próximo vídeo, certo? Beleza. O comando select, para quem já assistiu aquele primeiro vídeo, eu não falei de todos os comandos. Tentei reduzir o tempo do vídeo para poder não ficar um vídeo grande e cansativo. Eu não estou gravando na sequência, eu não sei se vocês já perceberam, mas é porque depois eu organizo lá no YouTube a sequência correta, mas é porque eu estou indo de acordo com a demanda dos meus alunos, tudo bem? E vamos lá pro Debiver, tá bom? Aqui você relembra que a gente parou nessa etapa na importação de dados, certo? O que a gente vai fazer agora é abrir um script. Para abrir um script no Debiver, a gente tem neste local aqui onde ele mostra esse botão SQL, certo? A gente pode vir aqui do lado nessa seta, que ele tem algumas opções, né? Como abrir um script SQL recente, novo script, tem algumas opções. Por exemplo, recente, ele vai abrir o último script SQL que a gente utilizou, certo? Esse aqui seria o caso de uma opção de criar a tabela sem precisar, se não fosse o caso da importação, né? Aí eu poderia ir nessa opção de abrir, desculpa, ele abre aqui algumas opções, né? Como por exemplo tem aqui o script já do comando select. Clicando aqui a gente abre o script, aqui o script. Lembrando que o comando select ele é um comando para a gente resgatar, buscar, selecionar, certo? Filtrar os dados que estão já armazenados no banco. Não teria sentido eu utilizar o comando select se eu não tivesse já uma base de dados. Por isso que eu fiz a importação de dados no vídeo anterior, né? Fiz a importação justamente para poder, neste vídeo aqui, eu já fazer a utilização, já utilizar o comando select com poucos dados, alguns dados já existentes na tabela clientes, tá bom? Beleza. Aí deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Beleza. A forma mais básica do comando select é eu utilizar da seguinte forma: coloco o comando select ou cláusula select. O Debiver é interessante porque ele já mostra, ele já tem autoseleção, né? Ele já mostra, já dá sugestões de o que é que pode ser. Aí eu coloco quais são as tabelas, quais são as colunas que eu quero selecionar. Depois eu coloco o comando from e digo qual é a tabela, certo? Eu digo qual é a tabela que eu vou fazer essa seleção, é ponto e vírgula, tá bom? É isso que é o básico do comando select. Isso a gente já viu também no vídeo anterior. Vamos lá. Mas como eu já sei que às vezes pode ser que eu queira trazer tudo, se eu quero trazer todas as colunas, eu coloco o asterisco. O asterisco quer dizer que eu vou trazer todas as colunas. From, se tiver 50 colunas, ele traz todas as colunas, certo? From e coloco qual é a tabela em questão, né? No caso, clientes. Quando eu coloco clientes, ele já coloca no final de maneira automática ali, depois
do nome da tabela, a letra C. A letra C vai ser utilizada para a gente fazer uma referência à tabela cliente sem precisar digitar a coluna, o nome da tabela completa, né? Depois que eu faço isso, eu seleciono. É sempre interessante você criar esse hábito de selecionar o comando e executar. Aí ele mostra. Qual é a questão? Porque ele traz tudo, né? Se tiver 50 mil linhas de dados, ele vai trazer as 50 mil linhas de dados com todas as colunas, certo? Mas aí imagine que eu quero trazer uma em específico. Aí eu posso fazer a mesma coisa. Deixa eu aqui só copiar e colar para ser mais rápido. Ctrl V, Ctrl C, né? Beleza? Para fazer isso, eu vou utilizar a cláusula where, certo? Where, aí eu vou trazer de acordo com uma coluna específica. Desculpa, uma coluna específica. Eu coloco a letra C, como a gente comentou, né? Que vai fazer a referência à tabela clientes. Coloco um ponto e ele já mostra todas as colunas disponíveis ali. Imagine que eu quero trazer pela idade do cliente. Vou lá trazer todo mundo que tem uma idade específica. Que idade igual a 75. Como é um valor inteiro, eu já sei de acordo com a criação da tabela. Vocês notaram que vocês viram lá o código SQL para criar essa tabela. Como eu vou abrir aqui de novo, aqui ó, abrir script, vou aqui create, ele vai abrir o script. Eu sei que idade do cliente é do tipo inteiro. Se é do tipo inteiro, então eu não vou precisar colocar entre aspas o conteúdo aqui do que eu quero pesquisar, porque o tipo inteiro não precisa das aspas. Se fosse, por exemplo, nome ou qualquer outra instância aqui, qualquer outro atributo aqui que seja varchar, que seja data hora, se for do tipo data hora, né? Se não for número, tanto inteiro como float, ponto flutuante no caso, né? Aí eu vou utilizar sem as aspas. Seleciono, executo. Ele traz todo mundo que tem a idade de 75 anos. Ele trouxe esse David, a Rebecca e o Frank, certo? Tranquilo. Mas imagine que eu quero pesquisar agora por um varchar, ou seja, por um nome, por um textual. Aí eu vou trazer aqui, altero qual é o atributo que eu quero pesquisar, que eu quero fazer aquela busca. Vou colocar pelo nome do cliente. Coloco igual. A questão aqui é que eu tenho que digitar um nome completo. Nesse caso, quando eu utilizo por um atributo textual, varchar, e eu utilizo o sinal de igual, aqui, diferente de programação, aqui não é atribuição, aqui é igualdade mesmo. Eu tenho que digitar todo o conteúdo daquele dado. Então, por exemplo, vou buscar esse primeiro ali, ó, que é David, que é aloha. David, que é aloha, certo? Seleciono, criar o hábito de selecionar, executo, ele traz apenas aquele dado, tá bom? A mesma coisa seria, por exemplo, eu pesquisasse por CPF, pesquisar por e-mail, tá bom? Agora, se por exemplo eu fizer isso, mas só colocar o primeiro nome, ele vai varrer, provavelmente ele vai varrer o banco e não vai trazer, mesmo tendo o nome David. Vocês acabaram de ver que tem o nome David aqui, né? Mesmo assim ele não vai trazer. Por quê? Porque ele só traz se for igual.
Agora imagine que eu quero trazer nomes que necessariamente eu não sei o nome completo. Ou então eu quero trazer várias pessoas que tenham esse mesmo nome, certo? Às vezes eu não sei qual é a pessoa. Ao invés de utilizar o sinal de igual aqui, eu vou colocar a cláusula like, certo? Desculpa, vou trazer vou colocar a cláusula like, seleciono, executo. Também não trouxe nada porque para isso eu acabei esquecendo, precisa colocar o porcentagem, sinal de porcentagem aqui, ó. Geralmente eu gosto de colocar a porcentagem tanto no final como no início, que aí ele vai trazer todas as pessoas que tem esse conjunto de caracteres aqui. Todas as linhas que tem esse conjunto de caracteres. Ele vai trazer David, independente se o David é no início da palavra ou no final da palavra, ou no meio da palavra. Seleciono, executo, aí ele traz todo mundo, ó. Todos os Davids que tem dentro da base de dados, certo? Aí imaginem outra coisa, eu não quero trazer todas as colunas aqui, ó, ele está trazendo tudo. Eu não quero trazer todas as colunas, eu quero trazer o nome, a idade e cidade que nasceu, né? Então, nome e idade, pronto. Aí eu vou trocar esse asterisco, eu vou trocar pelo atributo correspondente, pela coluna correspondente. Atributo, lembrando, atributo e coluna é a mesma coisa, tá bom? Aí eu coloco C, que é a letra C do início do nome da tabela, para poder fazer a referência, ponto, seleciono qual é a tabela, vou trazer o nome, aí eu tenho que separar por vírgula, C de novo, ponto, e vou trazer a idade do cliente, certo? Aí agora eu seleciono. Aqui outra coisa interessante, que diferente de algumas linguagens, eu posso aqui depois, por exemplo, depois na cláusula where eu posso dar um enter. Isso aqui é uma coisa só, certo? É um comando só. Ele sabe que o comando está sendo finalizado através do ponto e vírgula, tá bom? Então eu posso fazer isso para poder vocês visualizarem o comando completo. Select, nome das tabelas, nome da nome das colunas, nome da tabela, trazendo pelo o nome em questão. Seleciono, executo, tá aí. Ele traz os mesmos nomes, só que ele só traz as colunas nome e idade. Tranquilo. Espero que esteja tudo tranquilo aí. Uma outra forma de trabalhar é utilizando pela ordem. Eu posso ordenar, colocar uma classificação, tanto crescente como decrescente. Eu vou utilizar, vou pegar aqui, né, esse mesmo comando, certo? Eu vou apagar esse comando inicial aqui, só para vocês se concentrarem no comando que eu estou fazendo. Beleza. Quando eu faço isso aqui, aí eu venho lá no final e coloco a cláusula order by order aqui, order by. Aí eu digo se é crescente ou decrescente. Se for crescente, eu coloco o comando AC, certo? Pronto, estou dizendo que ascendente quer dizer que é crescente, ou seja, do menor para o maior. Aí seleciono, executo. Opa, tem um pequeno erro aqui, porque eu tenho que dizer, vou colocar a ordem através de que coluna? Colocar C ponto e idade do cliente. Pronto, certo? Eu vou
dizer que eu estou ordenando pelo nome do cliente. Ascendente. Pronto, agora sim. Eu esqueci de colocar que eu estou fazendo um ordenamento, estou fazendo a classificação, mas por quem? Ele não sabia por quem que eu estava. É interessante esses erros acontecerem, que pelo menos vocês vão vendo que depois que a gente tem um erro, a gente pode solucionar o erro bem fácil, né? Pronto. O que é que eu estou fazendo? Selecionando a coluna nome e idade da tabela cliente pelo trazendo apenas os nomes que tem a palavra David, tanto faz onde é que está essa palavra, e eu vou fazer o ordenamento pela idade do cliente, de maneira ascendente, ou seja, do menor para o maior. Mas se eu quiser descendente, eu coloco descendente aqui, ó. Pronto. Descendente, ou seja, do maior para o menor. Tá aí, ó, do maior para o menor, certo? Posso fazer isso. Beleza, mas aí imaginem que eu quero trazer a todas as pessoas que são acima de 60 anos, né? Imagina que eu quero fazer isso. Quero trazer o nome, eu quero trazer todas as pessoas idade não, eu quero trazer todos os nomes das pessoas que são maiores de 60 anos. Aí o que é que eu vou fazer? Altero bem aqui para dizer que eu vou ter uma cláusula para trazer apenas pela idade aqui, sendo que a idade tem que ser maior ou igual a 60. Pronto. Imagine que eu estou trazendo aqui, ó. Selecione, coluna, nome, idade da tabela cliente. Só que eu quero a cláusula trazendo apenas a idade, todas as pessoas que têm idade maior ou igual a 60, ordenada de maneira decrescente, certo? Aí eu seleciono, executo e tá aí, ó. Todas as pessoas que estão dentro da base de dados de maneira descendente, ou seja, do maior para o menor, que tem idade acima de 60 anos. Ah, mas se eu quero trazer menor do que 60. Aí imagino que eu quero trazer menor do que 20. Aí eu coloco aqui menor do que 20, tá bom? Menor do que 20. Tranquilo, certo? Traz todo mundo que tem a idade menor do que 20, menor ou igual a 20. Tá aqui, ó. Se for só menor do que 20, não incluindo 20, eu tiro o sinal de igual. Aí eu coloco, executo. Aqui deu certo executar sem selecionar porque não tem mais de um comando, tá bom? Aí traz todo mundo com idade menor do que 20 anos, tá bom? Tranquilo, né? De boa. Beleza. Agora, imagine que eu quero trazer os maiores do que 60, mas só que eu quero trazer as três pessoas mais velhas, certo? Aí eu vou fazer aqui de novo, né? Colocar maior ou igual a 60. Por que isso? Porque imagine o seguinte, eu não sei dentro dessa base de dados quantas pessoas têm maior ou igual a 60 anos, quantas pessoas são mais velhas do que 60 ou igual a 60 anos, têm idade igual ou maior do que 60. Eu não sei quantas pessoas tem e não sei qual é a idade dessas pessoas. Só que qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero saber quem são as pessoas maiores, certo? Do que 60 ou igual a 60,
mas eu quero saber quem são os mais velhos deste conjunto de dados, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no final, eu vou colocar o comando limite, certo? Vou colocar aqui, ó, limite. Eu vou dizer que eu quero os 5 mais velhos, certo? As 5 pessoas mais velhas dentro desse conjunto, sendo que, imagina, eu não sei quantas pessoas tem nem qual é a idade. Imagine se eu tenho, eu não vou botar 90 anos, porque vai que não tem ninguém de 90 anos. Então eu boto menor, não, desculpa, bem aqui é maior. Já ia dar um erro de lógica aqui, né? Não era um erro de sintaxe, não, um erro de lógica. Maior ou igual a 60, mas eu não sei. Então vou trazer os cinco mais velhos. Vou aqui selecionar com maior idade, né? Seleciono, pronto, tá aqui, ó. Ele seleciona todo mundo maior do que 60. Vocês viram agora há pouco que é muita gente, muitas instâncias de dados aqui, mas estou ordenando pela idade, os maiores, mas eu só estou exibindo as 5 pessoas com a idade, com a maior idade, certo? Fica mais simples entender, tá bom? Beleza, pessoal. Acho que o básico do comando select é isso. Depois, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês só dá um toque. Esse vídeo já ficou bem grande. Tem aqui o que já está com 20 minutos de vídeo. Se vocês quiserem mais sobre o comando select, é só me avisar que a gente tenta trazer outro conteúdo, outro material, tá bom? E obrigado. O próximo vídeo eu vou gravar sobre Python e SQL. Valeu. Curtam o vídeo e se inscrevam. Marque o sininho lá, que é para poder, tiver uma novidade, vocês receberem a notificação. Tá bom? Até mais.